Operação Novo Tempo está de volta e o deputado federal Jair Bolsonaro vem causando novas polêmicas. Essa semana ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a indenizar em R$150 mil por danos morais o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos por declarações dadas em uma palestra na Universidade Federal Fluminense e neste programa de televisão. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Se te convidarem para sair no desfile gay, você iria? Eu não iria porque eu não participo, de promover os maus costumes, Até porque acredito em Deus, tenho uma família e a família tem que ser preservada a qualquer custo, senão uma nação simplesmente ruirá. O deputado disse que vai recorrer a essa decisão da justiça e afirmou, abre aspas, eu não sou homofóbico, gordofóbico, flamengofóbico ou heterofóbico. O governo que estimula isso através do Plano Nacional de Promoção de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. O governo é que joga homo contra hétero, fecha aspas. Bom, e aí, gente? Vocês já estão rindo aí, né? Aposto que estão concentrados no próximo assunto. Hoje, tudo que se fala, qualquer coisa que se fala, já é homofobia. A gente não tem nenhum direito de defender a nossa orientação sexual quanto hétero, né? O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que, para começo de conversa, a gente está falando de uma decisão da justiça, né? Então, a justiça considerou a declaração do Bolsonaro como homofóbica. Então, lógico, ainda cabe a ele recorrer, ele pode recorrer até o momento que ele quiser aí. Mas o ponto está em torno, então, do que a gente pode considerar como extremo ou não, como você falou. Mas, Leite, o próprio governo, eu achei interessante o que ele disse, que o governo é que joga homo contra hétero, que fica nessa... Olha, mas será que é o governo mesmo que joga isso? Eu não sei, porque a gente percebe, talvez o debate... Bom, enfim, eu estou pensando um monte de coisa de uma vez, está uma explosão de ideias na minha cabeça. Mas o ponto aqui será que a gente tem realmente essa briga de uma maneira tão forte, ou talvez o que está na mídia é mais forte do que a realidade? Não sei, talvez eu esteja... Não, mas aí acontece que acaba virando realidade mesmo. Hoje é complicado você dizer... que você, por exemplo, eu vi nesse programa para qual ele deu a entrevista, depois o apresentador fala assim, essa aqui é a minha filha, fulana de tal, e eu tenho orgulho porque ela é homossexual. Poxa, qual é o problema de eu dizer também que eu tenho um filho e tenho orgulho dele ser heterossexual? Assim como você tem o direito de defender a sua orientação, eu também tenho o direito de defender a minha orientação. Isso que é direito humano, é pé de igualdade. Tem uma entrevista que ele fala sobre a questão da minoria, uma entrevista bem polêmica, e direitos humanos é isso, é defender a igualdade entre todo mundo. Se você pensa dessa maneira, eu respeito, a gente respeita e tudo, mas a gente também tem direito de falar que de repente a gente não concorda, entendeu? Isso não é um problema. Eu tô até com medo de falar aqui que não concorda. A gente tá vendo? Que coisa. Eu me lembro, agora não vou lembrar o ano, talvez 2011, houve um representante da ala hétero que queria fazer uma passeata, porque a gente sempre tem em São Paulo, principalmente, em outras cidades também, a passeata gay, a marcha da diversidade, tem outros nomes, assim, resumindo, a marcha gay. E alguém falou, não, eu vou fazer então a marcha hétero. E essa marcha hétero foi vetada pela justiça, com o argumento de que seria uma provocação. Se você parar para pensar, era mesmo. A ideia de quem queria fazer essa marcha era realmente provocar. Falar, não, se eles têm direito de fazer a marcha homossexual, eu quero fazer a marcha hétero para mostrar que nós temos orgulho de ser hétero. Então, o Leite falou, essa no caso do Bolsonaro, é uma decisão da justiça. A justiça a gente não comenta, nem condena, nem aprova, nem desaprova. O que a justiça falou, está falado e acabou. Agora, o que você está puxando é interessante também, porque tem algumas pessoas que estão aí levantando já há alguns anos uma bandeira chamada de militância gay, a ditadura gay e essa coisa toda, porque essa suposta tentativa de cercear o direito de pensamentos divergentes. Só que o ponto fundamental, eu acho que é o respeito. Isso que eu ia colocar. Esse é o ponto, É isso que falta muitas vezes dos dois lados, Dos dois lados. Falta do lado de quem é agressivo contra homossexuais e do outro lado dos homossexuais que são agressivos, que não são todos,
pelo que se percebe, é um grupo específico que é agressivo contra quem pensa diferente. Então, essa falta de respeito e de tolerância e de entendimento de que as pessoas têm liberdade de pensar como desejam, é isso que falta. E essa discussão aí, ela é maximizada pela mídia, né? Aproveitando esse gancho do Felipe. A gente fica com os dedos não, aqui, o Hélio, né? ele tem alguma coisa comigo. É que eu ia falar sobre essa questão, né, do pensamento diferente. Porque, veja bem, em 2010, o Bolsonaro ele teve 120 mil votos e em 2014, 464 mil votos. Ou seja, ele foi o mais votado do estado do Rio de Janeiro. Tem gente que pensa como ele também pensa. E aí eu levanto aqui uma questão. Será que esse eleitorado que ele tem são pessoas que também gostariam de dizer o que elas pensam, mas elas se retraem por causa desse preconceito de homofobia? O que eu acho, só abrindo um parênteses, até colocando, né, o Bolsonaro foi o segundo deputado federal mais votado do país nas últimas eleições. Não é à toa que agora, inclusive nessa semana, ele disse que ele quer se lançar como candidato à presidência da República. Ele estava tendo as conversas com o PRTB, do Levi Fidelix, que inclusive foi condenado também por conta de declarações em debates e tudo mais. Esse debate eleitoral. Debate eleitoral e tal. Já a gente fala sobre esse negócio da presidência. Eu tô adiantando a pauta? Então beleza. Então vamos voltar para a sua pergunta aqui e deixar o pessoal responder. O que ela perguntou? Não, eu falei assim, porque ele acabou de dizer, né? O segundo mais votado do país e o mais votado do estado do Rio de Janeiro. Apesar dele ser polêmico e lançar esses pensamentos, tem muita gente que pensa como ele também pensa. Não, mas esse que é o problema, né? O respeito. Cada um tem o direito de pensar como quiser. O livre pensamento é uma prerrogativa que todo cidadão tem num país livre e democrático. Só que o que a própria Constituição veta é o desrespeito, é a agressividade, é embate por você não concordar com o meu pensamento. Então, eu não concordo com você, mas eu além disso, eu luto contra você, eu te critico, eu humilho, eu crio, eu ironizo, eu ridicularizo. Precisa, né? Não precisa e não pode. É isso que tem que ser combatido. É dos dois lados, do lado de quem é a favor e quem é contra. Exatamente. Qualquer posicionamento, agora, não é só esse. Nesse caso específico aí da condenação do Bolsonaro, que tem a ver com a participação dele no programa CQC, eu acho até muito forte a participação que o próprio programa teve, porque todo mundo conhece a personalidade do Bolsonaro. Aí você faz uma pergunta para o camarada, vocês aqui são todos jornalistas e sabem que você, em que terreno a gente pisa quando você faz uma pergunta. A pergunta, claro, não foi do programa, foi de pessoas na rua, mas já tinha um foco, já tinha um direcionamento, queria uma resposta específica. A resposta específica era que ele fosse agressivo com os homossexuais. Então tem uma responsabilidade muito grande também da mídia nesse caso, Felipe Lemos, você que é estudioso de mídia. Não, tem a provocação, às vezes existe. De graça. Mas ele também, como não precisava outros... dele falar do jeito que ele falou. É um posicionamento, é uma questão de posicionamento. Ele, como outros, ao que parece, escolheu se posicionar dessa maneira, e há outras motivações que a gente normalmente vê nesse tipo de posicionamento. É ganhar visibilidade, é ser reconhecido, é ter uma bandeira pela qual é visto pelas pessoas e futuramente pode ajudá-lo até em outros intentos. Então, nem sempre é só a opinião, mas é expor a opinião de uma maneira bem forte, bem contundente, para que gere polêmica e você fique em evidência. Então, tem esses aspectos também que Por têm que ser falar considerados. em relação à evidência, hoje, se você perguntar, eu acho que até a gente concorda, sobre quando pensa em político, rouba e mente. Político é mentiroso. Né? Será que essa simpatia do eleitorado dele, que é muito significativa, não é justamente por isso, porque ele fala a verdade? Ele é transparente, até demais, viu, gente? Até demais, eu acho, né? Mas será que não é por causa disso? É porque as pessoas também julgam muito a atividade do político pelo que ele fala só. Só que o político não é pago para falar, né? Só. Interessante essa frase. De manchete aqui. Ele é pago para legislar. Político não é pago para falar. Mas é verdade, não é só para falar, né? O discurso faz parte da atividade, mas ele é para legislar. Até muda aqui. Porque, na verdade, as pessoas avaliam assim, ele é um bom político, ele fala bem. Sim, mas você conhece os projetos que ele defende? Os projetos que ele defende são de interesse da comunidade? Não sei. Então tá, né? Então você, na verdade, não conhece a atividade política, porque a atividade política não é só, né? Tem muito disso, né? O que ele fala, o que ele pensa e tal. Então, eu já levanto outra questão. Será que as pessoas, então, não votam nele
como pessoa e não como político? Muito provavelmente. Com certeza. Pelo que ele representa. É o mesmo Não caso, só por ele, exemplo, levantando uma outra pessoa aqui que ganhou votos recentemente e tal, por causa da pessoa dela e muito menos por conta até lógico, tem a questão política do passado dela e tal, mas a Marina Silva, por exemplo, quem vota na Marina não vota porque ela está em partido X ou partido Y, tanto é que ela estava no PV, aí depois foi agora para o PSB. O pessoal votou na Marina por causa da figura que ela é, por causa do que ela representa. Eu acho que a mesma coisa acontece com o Bolsonaro, independente de qual partido ele esteja. A maioria dos candidatos, provavelmente, do Brasil seja essa E situação. por falar já aqui em candidato, você comentou aquela hora que ele se pronunciou, né? Que ele saiu do Partido Progressista porque ele tem interesse em sonhos maiores e ele quer, né, se candidatar à presidência. Ele ainda não saiu, né? Ele pediu para sair e o pessoal... Ele quer se desfiliar. Ele só pediu para se desfiliar, mas ainda não concretizou. Mas a intenção dele é se candidatar em 2018. Será que é um sonho muito audacioso da parte dele? Olha, eu acho que a primeira conversa que ele teve foi com o PRTB do Levi Fidelix. Eu acho que mais voto que o Levi Fidelix ele vai ter, pelo menos. Porque ele tem, como a gente comentou, ele tem uma legião de seguidores. Só que assim, o Bolsonaro, ele não é uma pessoa que você olha para ele e fala assim, eu não penso nada do Bolsonaro. O Bolsonaro, atualmente, é um político que ou a pessoa ama o Bolsonaro ou odeia o Bolsonaro como um político, ou o que ele representa, e seja lá o que for. Então, ao mesmo tempo que ele pode ter um grande número de apoiadores, eu acho que ele vai ter muita gente também contra ele, como já tem hoje em dia. É que, se lançando como candidato à presidência da República, a República fica muito mais em evidência, né? Porque, como ele também dá a cara a tapa, ele recebe de volta, né? Ele foi expulso numa universidade, né, quando ele foi dar palestra. Eu acho até corajoso, apesar de não concordar da maneira como ele se refere às pessoas. Teve aquela discussão polêmica com a, não sei o que, Rosário, Maria? Deputada Maria do Rosário, né? Ela também, nossa, ela envergonhou a gente como classe feminina, né? Foi sem noção, mas assim, eu acho que ele não precisa sair xingando as pessoas. Aquela discussão que eles tiveram no plenário ali, né? A nossa discussão continua e o assunto é o fim do Estatuto do Desarmamento. No próximo bloco a gente volta já.